Vamos lá, acabar essa lista rapidinho, pra gente ir pra cá. Pra casa não, hoje é sábado, hoje é dia de balada. Diga, mestre. Uma dúvida sobre o edital. Sim. Vai ser a questão aqui no edital, está dizendo assim, que vai ser 50% de cada disciplina. Pra mim, é de grupo. Ou é do grupo? Pra mim, eu entendi de grupo. Lê aí de novo. É do grupo. É de grupo, eu entendi de grupo. Eu estava conversando também até que tem lá no outro grupo. Aí fala 50% de cada matéria e depois não pode zerar a disciplina. Porque se você não pode zerar a disciplina, é contraditório dizer que é 50% de grupo. Ou 50% de disciplina. Porque se tu pode zerar uma disciplina, é porque o 50% é de grupo. Se você não pode zerar, né? Quer dizer, você pode fazer uma. Lê de novo, macho. Cumulativamente, alcançar pontuação igual ou superior a 60% do total de pontos da prova escrita objetiva, Aí é o geral. tiver no mínimo 50% do total de pontos de cada uma das matérias constantes no quadro 2 e que ele estiver dentro do limite de 150 candidatos de melhor pontuação. Dentro deste já incluídos 15 candidatos com deficiência. Respeitando os empates na É o grupo. Pela linguagem vai estar lá. Aí tem outro tópico também que ele vai falar exatamente isso que o Marcos está falando. Será eliminado o candidato desde que não zere uma disciplina. Então, se o cara tem que acertar uma só, não quer dizer que ele tem que fazer 50% em cada. Mas isso aí eu estou tranquilo com os caríssimos, porque eu acho que vocês vão fazer 80% em cada disciplina e no mínimo, né? Então, acho que essa preocupação não nos pertence. Qual é a matéria, mestre? Você está com medo desse 50%? Ainda tem um detalhe, ó. Ainda tem um problema. Quando eu fui fazer o concurso tem disciplina que tem 5 questões, não é isso? Então, veja só. O edital, nessa disciplina, ele está sendo cruel com o candidato. Ele está inconstitucional em um aspecto. Porque ele não te permite atingir os 50%. Entendeu? Não, estamos só refletindo se fosse por disciplina, entendeu? É por isso que eu estava chorando quando era edital. Eu queria tributar e está prestes a tributar de 5, você já vai tributar. Não, mas a prova de tributário da NUCEP, galera, eu faço uma aposta se a maioria dos senhores não vão fechar. Rapaz, não adianta, não pegue nada. Eu entreguei um material para vocês. Eu não sou doido de dizer, leia aquele material todinho. Eu leio para você, não há dúvida, pesquisar, galera. É um material de apoio, não adianta. É desnecessário. Não, olha, amigo, você leu, não entendeu, leu o CTN, leu ali, não entendeu, aí você abre o material. Agora, mas é porque é o seguinte, a absorção, mestre, é de acordo com o tamanho. Então o lima absorve mais, você absorve menos. A gente está ali no meio termo. Vai, todas as matérias vocês vão receber. É só uma observação, professor. Português também. Gente, rapidinho sobre o material. Aproveitar a pergunta da Marissa. Ó, todos os disciplinas vão receber um material. Alguns é porque eu estou fazendo do zero. Ó, criminologia. Eu não vou pegar material de outros concursos. Eu estou fazendo, realmente. E medicina legal, o professor Joaquim, aí eu tenho que ver, porque ele é careiro pra caramba, mas eu acho que ele vai... Gente, o professor Joaquim é o professor mais caro que nós temos. Eu não vou revelar a hora-aula que ele cobra não, mas vale cada centavo. Cada centavo. Então vocês vão receber o material de todas as disciplinas, todas, sem exceção, salvo se o professor, mas eu creio que é pouco provável, porque eu não tenho pena de dinheiro não. Se for necessário para os caríssimos, vocês terão. Pode ter certeza. Diz, mestre. Não, mas eu estava falando para ele que o material é muito parecido com o material do curso ênfase que eu assisti. O ênfase é bom. Que ele não é um material que é estanque, entendeu? Ele sempre vai puxando alguma coisa. Sim, tem que ser assim. Aí ele se deu mal com... Deu mal com essa você que achou muito... Não, é demais. Se eu não chego a uma conclusão, eu até Não. comecei com
uns colegas que poderia ser até estratégia sua, porque isso aí pode viralizar um material. Não, é por isso que eu estou entregando impresso, para não correr. Mas não é isso não, pô. É porque o material ele é pensado para muito além do que você precisa. Muito, muito, muito. Então, o material é uma fonte de consulta. Um concurso que te exige lei, galera, você vai ler teoria para quê? Eu vou dizer isso para vocês no primeiro dia. Você tem que ser pragmático. Não inventem. Só se a banca da NUCEP mudar totalmente o estilo de prova. Só que aí ela vai mudar não só para ti, ela vai mudar para todos os candidatos que estudaram na linha da banca. Você tem que ser esperto, mestre. Estude para passar, não adianta. Certo? Agora sim, o material ele é denso. O problema é que muitas respostas, se o cara acochar, só tá lá. Aí é o problema, né? Só tá lá. Agora tenta ler só os... Agora sim, discorde de ti no aspecto. Conclusão a gente chega sempre. O problema é que para chegar à conclusão tem que botar o ponto de vista A, o ponto de vista B, o ponto de vista C. Aí depois você diz qual é o que é mais alinhado. E a marcada você ganha muito tempo. Gente, mas sejam pragmáticos, pelo amor de Deus. Não inventem. O tempo, ó, curtinho. Não inventem. Mas se quiserem ler livro e aprofundar, fique à vontade. Agora sim, o que eu recomendo a leitura, sinceramente, dos senhores, onde as questões da NUCEP, elas são um pouco mais complicadas. Teoria Geral da Constituição, não é nem complicada, porque o assunto é chato. Ou você lê e aprende. Teoria Geral do Crime, parte inicial. Então, tente dar uma lida básica em algum material. Teoria Geral do Crime, Teoria da Constituição e Direito Civil 1. O resto. E Constitucional, Sistema Tributário Nacional. Depois disso, eu não consigo ver. Direitos Humanos é teórico, né? Salvo algum outro tratado que é citado. O Gandhi deve ter falado isso para vocês ontem. Presença empresarial, não invente de jeito nenhum, mestre. Empresarial, civil, a partir da parte... a partir de obrigações, a partir de negócio jurídico. Não adianta. Fique na lei, fique na lei, fique na lei. Doutores, sejam inteligentes. Eu acho que eu passei muito rápido em tudo que eu fiz na vida, vocês devem saber. Então, somos pragmáticos. Sejamos pragmáticos. Você sabe o que vai. Não, mas aqui eu vou querer arrebentar. Se preocupe não, cara. Você vai passar, você vai perder tempo. Tempo. Cada concurso tem sua estratégia. Chefe, diga. Sobre essa questão, né? Sobre o edital. Isso. 50% de cada matéria, mas só são duas matérias. É uma matéria conhecimento básico e outra matéria conhecimento específico. O conhecimento básico é só português. O conhecimento específico é português, galera, eu nem vi. São quantas questões mesmo? 10. Português, eu nem fosse hoje, eu nem estudava. Português é moleza demais. Mas é fácil. Das disciplinas, né? Mas é mesmo. É porque CESP só é interpretação, não tem gramática, né? Em regra. Então façam isso, pessoal. Professor, o pior é que tem muita gente que não vai fazer só o Piauí. Tem o Rio Grande do Sul, São Paulo e português. Aí é pesado. Pois é. Aí São Paulo não tem, né? Só o Rio Grande do Sul que vai para 40. Rapaz, eu queria entender o que é isso. Será que o pessoal, o último concurso, só chegou gente analfabeta lá de português? Porque não tem explicação, gente. Que tara foi essa? Parece que tem uma lei lá dizendo agora que tem que ter. Mas Larinha... Eu também achei um absurdo porque eu Mas tenho em que estudar 2009 já português, teve, mas... né? Mas em 2009 já teve questão. É porque os caras lá são nacionalistas, tal, aquele negócio, é diferente. Aí a linguagem é um símbolo de nacionalidade, né? Estou tentando buscar uma fundamentação, mestre. Um alfabeto lá escrevendo. Galera, então, interpretação possível. Mas assim, galera, todos nós temos nossa própria interpretação, né, mestre? Então... Não, mas para ser profissional de matérias e disciplinas é que estava gerando essa dúvida. Pois é. Mas olha pelos quadros. Princípio da interpretação objetivo do edital. Se lá está escrito matéria, matéria é grupo. Né? Qualquer coisa a gente recorre depois disso aí. Questão número 5, caríssimos. Vamos lá. Gabarito da 5. B de bola e D de dado?
B de bola ou D de dado? Marcou D, Larinha? Então vamos começar nem pela B nem pela D, vamos começar pela E. Qual o erro da E, galera? Para quem não marcou a E. Possui a criminologia moderna, possui como objeto de estudo a diversidade patológica e as disfuncionalidades do comportamento criminal do indivíduo. Patologia, galera, tá lembrando o quê? Patologia neoclássica, não é isso? Não é moderna. Patologia é determinismo. Ele está querendo a criminologia moderna. Está indo, caríssimo. Um beijão, viu? Tudo de bom. Então, começa aí. Agora vamos avançar mais um pouquinho, ver se tem outro erro. É a disfuncionalidade do comportamento criminal do indivíduo delinquente e produz fundamentos epistemológicos, científicos, portanto, e ideológicos, como forma segura de definição jurídico-formal do crime. Doutores, aqui tem erro. A criminologia visa definir jurídico-formalmente crime. O que define crime, caríssimos? Direito penal. Então, corte aí. Mais claro ainda esse erro, inclusive. Criminologia não define crime. Ela estuda condutas. Criminologia não define crimes. Ela estuda condutas. Errado o item, meu querido aluno. Errado o item. Letra E fora. Que é moderna. Não vamos dizer a D. É uma ciência empírica. Tá certo ou não tá, galera? Ela é empírica, de fato. É do fato. É uma ciência dos fatos. Mas não é normativa, meu querido aluno. Não é normativa. Que fundamenta a investigação de um delito, de um delinquente, de uma vítima do controle social, tá certo, a partir de fatos abstratos, meu querido aluno, fatos concretos, né? Apreendidos mediante um método indutivo de observação. O método indutivo que parte de um indivíduo para o geral é um pensamento da escola clássica. Fatos abstratos são da escola clássica ou da escola neoclássica, galera? Neoclássica, porque há determinismo, né? Ok? Mas errado aqui de todo item, letra D está errado. E o erro da C seria o que, galera? Ocupa-se como ciência causal, explicativo, normativa. Corte o normativo. Normativa é direito penal. Normativa é direito penal. Normativa é direito penal. Em estudar o homem delinquente em seu aspecto antropológico. Antropológico é neoclássico, não é isso? Neoclássico. Nem leu o resto, galera. Errado o item C. E o erro da A é uma ciência normativa. Para aí, meu aluno. Criminologia não é ciência normativa, é ciência empírica. Errado. Sobrou letra B de bola. Ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal, claro. Suas causas, características, sua prevenção e o controle de sua incidência, sendo uma ciência causal explicativa, causal é fato, do delito como fenômeno social e individual. Correto. Então, o normativo já salvava praticamente toda a questão, né, Carissa? Letra B de bola para a questão de número 6. Aliás, 5. Questão número 6. Sexta dada, né, galera, também. Sim, não tem como errar mais isso aqui. Acerca dos modelos teóricos explicativos do crime, oriundo da teoria específica que na evolução histórica buscava entender o comportamento humano propulsor do crime, assinale a opção correta. Letra A. O modelo positivista é sinônimo de quê? O modelo positivista é chamado também de neoclássico. Analisa os fatores criminológicos sob a concepção do delinquente como indivíduo racional e livre. Livre-arbítrio, racional e livre, clássica. Escola clássica. Sempre que estiver debatendo essa questão do homem ser livre, poder agir e arcar com as consequências de sua conduta, isso é um pensamento clássico da criminologia. Tá? É um pensamento clássico da criminologia. Errado o item. O objeto de estudo da criminologia é a culpabilidade. A culpabilidade, doutores, considerada em sentido amplo, já o direito penal se importa com a periculosidade na pesquisa etiológica do crime. Na origem do crime, quem se preocupa? Criminologia. Inverteu. Certo? A etiologia do crime é objeto de estudo da criminologia.
A culpabilidade, nós sabemos, é um dos elementos do crime. Em qual classificação para o crime? Estratificada ou analítica de crime, não é isso? Crime no conceito estratificado ou no conceito analítico. É um fato típico, ilícito e culpável. E um crime sobre o conceito material é o quê? O que é crime na perspectiva material? É atingir o bem. Exato. Crime é toda, na perspectiva material, é toda conduta que lese um bem jurídico relevante. Ótimo. E crime sob a perspectiva formal? É o que a lei diz que é crime. Certo? Muito bem. Adotamos a corrente bi ou tripartite? Tri, né? Embora alguns doutrinadores como Kleber Masson entendam que o Código Penal brasileiro alinha-se à corrente bipartite, não é isso? A questão da imputação objetiva, Certo. A teoria da imputação objetiva, quem desenvolveu, galera? Estão lembrados? Klaus Roxin, não é isso? Ela é uma teoria importantíssima porque ela rompe com as teorias clássicas. É uma teoria que estuda qual elemento do fato típico? Não. Nexo causal. Certo? Nós temos lá aqueles elementos. O crime é composto pelo fato típico. O fato típico tem uma conduta, tem um resultado, há um nexo entre essa conduta e um resultado e nós temos aí uma tipicidade em sentido estrito, né? Então, 4 elementos. A teoria da imputação objetiva, ela vem justamente quando nós precisamos redesenhar o nexo causal das condutas criminosas, certo? Quando, por exemplo, a teoria que nós adotamos, lá no artigo 13 do Código Penal Brasileiro, que é a teoria da conditio sine qua non, ou teoria do equivalente dos antecedentes, ela não consegue resolver, bem como com a teoria da causalidade adequada, que é a teoria adotada no parágrafo do artigo 13, não é, galera? Deixa eu só voltar lá. Que é a adotada no parágrafo do artigo 13. Tá aí. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a que lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A concausa superveniente, a superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aqui no caput, diz a doutrina majoritária, nós adotamos a teoria da conditio sine qua non. Não é isso? Ou teoria do equivalente dos antecedentes. Nós não fazemos muita distinção entre causa e concausa. Todos os eventos anteriores são igualmente importantes para a definição de causa. Aí faz-se um juízo de prognose hipotética, né? Se realmente é relevante ou não para a prática do crime, então essa ação é uma ação causal para o crime. Se não, ela não é uma ação causal para o crime, tá? No entanto, adota-se a teoria da causalidade adequada quando nós olhamos as chamadas concausas supervenientes relativamente independentes previstas aqui no parágrafo do artigo 13. O que acontece, Jéssica? Essas teorias não conseguiam explicar muito bem, por exemplo, o nexo de causalidade dos crimes culposos, né? Como, por exemplo, punir alguém por uma conduta culposa e, acima de tudo, pelas condutas essencialmente omissivas, em que não há nexo causal fático. Só temos, muitas vezes, nexo causal de que natureza, galera? Normativo. Então, como não era possível chegar a definição precisa de nexo causal nesses delitos comissivos por omissão, principalmente onde não tem nexo fático muito claro, e também nos delitos omissivos próprios, chega a teoria da imputação objetiva para dizer que responderá pelo delito o agente que sempre incrementar
um risco, então, permitido na sociedade. Se a conduta do agente estiver dentro de um risco permitido, ele não pode praticar crime. Ele pode até responder em outras esferas administrativas, esfera administrativa, esfera civil, mas não responde na esfera criminal. Vamos para um exemplo muito claro, galera. Você está dirigindo aqui na Cajuína a 60 por hora, a via realmente é de 60 por hora, você está a 55 por hora dentro da via, você fez a revisão de seu veículo direitinho, mas um ciclista foi passar em você por um pequeno descuido ou por uma circunstância, acabou batendo no ciclista. Galera, é inerente à possibilidade de acidente dirigir um veículo automotor. Está dentro do risco permitido. Então você, para a teoria da causalidade adequada, ou melhor, teoria da condição sine qua non, responderia normalmente por um crime. Lesão corporal de natureza culposa. Responderia, não tenha dúvida, iria responder. Mas chega a teoria da imputação objetiva e diz, não há um nexo jurídico suficiente a justificar uma punição em razão dessa conduta. Por quê? Não houve incremento de risco. Em que aspecto você agiu distintamente de outro homem médio, que outro homem médio também atuaria? Em que aspecto você se deslocou do que se espera de toda a coletividade naquele contexto natural? Nenhum. Então você não responde. Ainda que a sua conduta tenha causado um dano a terceiro. Esse é um ponto. Agora, veja como uma coisa muda de figura. A via é de 60 e você está a 100. O que você fez? Incrementou substancialmente um risco. Seu risco agora na ação não é mais um risco permitido, é um risco proibido. E como você está diante de um risco proibido, qualquer conduta lesiva a partir daí te leva à punibilidade penal. Em síntese, bem apertado, temos uma série de outras consequências que decorrem da teoria da imputação objetiva. A lógica da imputação objetiva é sempre essa. Aquele que transita dentro de uma ideia de risco social permitido não pode ser alcançado pelo direito penal. Por outro lado, aquele que incrementa esse risco, extrapola esse risco, ele deve ser objeto do direito penal, ainda que a sua conduta seja de natureza culposa. Tá? Professor, estou tentando lembrar aqui, não estou conseguindo. Em relação aos crimes homicídios, ele diz assim, que com os outros é o DVC, no caso do homicídio seria o quê? É um dever de... Não, de um DVC, é um dever de conhecimento. Não é nem de se portar, é de... Na realidade... Não. Seria outra. Como é que ele vai responder por uma coisa que ele não fez? Aí que eu não estou conseguindo. Eu também não me recordo muito bem. O certo é o seguinte, caríssimos. A teoria da imputação objetiva ela foi muito feliz porque ela ajudou a estabelecer conceitos fundamentais, como o conceito de previsão e previsibilidade de conduta. Certo? Mas isso a gente vê mais na frente, senão a gente não avança. E é muita coisa. Mas o certo é que as condutas culposas, por exemplo, elas não partem da previsão. Não se exige um comportamento de previsão nas condutas culposas, certo? Se exige um comportamento de previsibilidade nas condutas culposas. Isso, a teoria da imputação objetiva, ela foi muito relevante. Já as condutas dolosas são aferidas sob a lógica da previsão. Um agente só responde dolosamente se ele tinha previsão da conduta. Não é nem da conduta, previsão do comportamento criminoso. E o agente só responde criminalmente por uma conduta culposa se ele tinha previsibilidade da lesão que dali poderia decorrer. Para que você entenda muito bem o que eu estou falando. Vamos imaginar que nós estamos construindo esse prédio. E estamos nós dois lá no superior, na parte superior desse prédio e pegamos uma barra de madeira, eu e a Jéssica é forte, e jogamos lá de cima para cá, para baixo, sem nem sequer olhar se alguém estava ou não estava transitando paralelamente aqui ao prédio. Doutores, veja só, nesse caso, o que aconteceu? Se eu joguei e caiu na cabeça de alguém, ele morreu, um homicídio de natureza culposa.
Aí o meu querido aluno já começa a perceber que é plenamente possível a coautoria em crime culposo. Que ela pegou na ponta da madeira e eu peguei na outra e jogamos. Plenamente possível a coautoria em crime culposo. Certo? E, veja, jogamos. Faltou o que para nós aí? Faltou um dever de cuidado. Então, a previsibilidade é exatamente uma exigência de dever de cuidado. Não é que você saiba, no caso concreto, que aquilo ali realmente iria passar exatamente alguém naquele horário, então você jogou. Não é isso. Previsibilidade é um comportamento que se espera do homem médio. O que se espera do homem médio nessa circunstância? Que ele, antes de jogar a madeira, ele vem aqui e olhe. Isso é previsibilidade. Se falta previsibilidade a um indivíduo, ele sempre responderá de maneira culposa. Sempre, 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 sempre. Mas no caso do Pelé, por exemplo, se o cara sabe que naquela região passa vários pedestres, mesmo assim ele continua tocando, aí não... Ele continuou com o quê? Só com conta de jogar A madeira. a madeira, não seria um dó eventual aí, não, cara. Aí, mestre, por quê? Não, por quê? O que nós temos aí, galera? Previsão. Quando eu estou diante da previsão, eu já não estou mais no campo da culpa própria. A culpa propriamente dita. A previsão, ela se desloca para a conduta dolosa e para a conduta da culpa consciente. Aí você tem previsão. Eu estou aqui em cima desse prédio e eu e a Jéssica, geralmente passa muitas pessoas ali embaixo, Jéssica. A gente vai jogar essa tora de madeira mesmo. Vamos, Clécio, jogar? Vamos. Jéssica, se tiver passando alguém, dane-se. Dolo eventual. Eu tenho uma previsão de que ali ocorre algo, de que ali passa alguém. E se nós dissermos, não, Jéssica, mas 3 da manhã, tu acha que está passando alguém lá embaixo? Veja, você jogou culpa consciente, certo? Então são conceitos que foram aprimorados pela teoria da imputação objetiva para punir melhor os crimes culposos. Para melhor punir os crimes culposos. O certo é que hoje esses conceitos são muito claros. Previsibilidade é uma conduta aferida a partir da ótica objetiva, o que se espera do homem médio. A conduta culposa sempre é aferida de maneira objetiva. Sempre é aferida de maneira objetiva, o que se espera de um comportamento social tolerável. Tá? A previsão é conceito jurídico ligado necessariamente ao dolo ou à culpa consciente, porque você sabe que pode dali advir algum evento danoso, certo? Mas em síntese é isso. Mas, Amanda, se você lembrar, Aline, se você lembrar, você olha e a gente relembra na próxima aula, viu? Não tem problema nenhum, minha querida, tá? Voltando, galera. Falamos na A, não é isso? Falamos na B, culpabilidade não, já comentamos a B. A culpabilidade é um elemento do crime em seu terceiro substrato, não é isso? Então, errado aí o item. Letra C, a criminologia clássica atribui o comportamento criminal a fatores biológicos, gente. Biológicos é quem? Neoclássico. Galera, esse assunto aqui vai cair. Se você errar essa questão boba, você pode até errar no teste, no exercício, mas depois de tanto comentário e tanta vez se repetir esse assunto, é pedra cantada. Inclusive, a gente acabou de ver que na própria prova do Maranhão tinha linhas que tratavam do mesmo assunto, do mesmo tema. É um tema cantado, é pedra cantada em prova de criminologia, seja em que carreira for. É pedra cantada mesmo. Errado o item, né? Neoclássico. Pula a D e vamos para E. Qual é o erro da E, galera? O modelo teórico da opção racional estuda a conduta criminosa a partir de causas que impulsionam a decisão delitiva, com ênfase na observância da relevância causal etiológica do delito. Qual o erro aí, caríssimos? Tem erro na letra E. Vocês não marcaram? Tem erro. Qual o erro da E? Eduarda. Gente, está tão fácil. Quem age com opção racional, age com o quê? Com livre-arbítrio. É a clássica, galera.
Galera, é uma mudança de palavrinha ou outra e você vai conseguindo perceber as minúcias da banca, né? Opção racional é livre-arbítrio, caríssimos. É livre-arbítrio. Aquele que racionalmente opta por um caminho e das causas que impulsionam essa conduta está sendo analisado sob a perspectiva da teoria clássica, né? Livre-arbítrio. Portanto, letra E é um item equivocado. Letra D. Entre os modelos teóricos explicativos da criminologia, o conceito definitorial de delito afirma que, segundo a teoria do Liebling Approach, o delito carece de consistência material. Sim, galera, porque a teoria do Liebling Approach, inclusive, é sinônimo de teoria de quê, galera? Do etiquetamento. Ela é uma teoria que pauta os indivíduos por estereótipos, certo? Pauta os indivíduos por estereótipos. Por isso, teoria do etiquetamento. Aquele cara está ali porque ele está submetido a uma degradação social, ele é de um grupo menos favorecido, então ele é tendencioso à prática de uma conduta criminosa, ele está em um bairro X, então ele é tendencioso a uma prática criminosa. A noção de crime ela se estabelece por etiquetas e não por essência. Tá? Então a análise da teoria do etiquetamento ela não é uma análise substancial do comportamento do delinquente. Ela é uma análise sempre abstrata. Ela não parte para analisar o comportamento em si, de per si. Ela analisa o comportamento sempre a partir de uma perspectiva hipotética, em uma perspectiva potencial. Porque toda vez que nós partimos para a estereotipação de um indivíduo, estereótipos, nós não estamos aferindo a essência daquele indivíduo e de seu comportamento. Por isso que a teoria do etiquetamento, realmente, Liebling Approach, é uma teoria que se ampara em estigmas, tá? Em estigmas. O delito carece de consistência material. Perfeito, perfeito. Sendo um processo de reação social atribuído arbitrário e discriminatório de seleção de comportamentos desviados. É o conceito preciso, caríssimos. Falou em rótulos, falou em etiquetamento, análise epidérmica da conduta, nós estamos falando de teoria do Liebling Approach. Tá? Análise epidérmica por quê, gente? O que é a epiderme? Superfície, né? Não é material, ela não é substancial, não temos essa análise substancial. Então, por isso, realmente, letra D de dedo, para a questão de número 6. Essa questão foi cobrada na prova, esse assunto foi cobrado na prova discursiva, né, do Maranhão. Então, a prova escrita tem bastante. Interação simbólica, né? São vários sistemas. O problema da criminologia, galera, vocês vão perceber. A depender do autor que você lê, o cara vai chamar o instituto jurídico de nome diferente e tem instituto que tem 50 nomes. Eu não estou exagerando. Certo? As teorias de reação, teoria do consenso, teoria do conflito, então, cada autor clássico que estuda a matéria vai chamar de um nome e aí o coitado do aluno fica vendido. No material que estou elaborando para vocês, eu estou botando todos os conceitos em linhas planas para que você ali não fique tão perdido. Certo? Aí não tem jeito, galera, é entender cada escola e memorizar os sinônimos para cada uma delas, né? Aqui não tem saída, tá bom? Muito bem. Sétima, né, galera? Considerando que, conforme a doutrina, a moderna sociologia criminal apresenta teorias e esquemas explicativos do crime, assinale a opção correta acerca dos modelos sociológicos explicativos do delito. Muito bem. Gabarito dessa, meu querido aluno? D? Pai, essa mulher, no dia que ela responder a lista, ela vai gabaritar tudo, assim, vai trazer logo. Eu vou até ligar para ela antes da aula. Não, é porque quando fala em cidade, fala em Chicago, aí... Essa mulher não fazendo a lista, acerta só no olho, assim, de revestrais, imagina estudando. Nós estamos perdidos. É a letra D, inquestionavelmente, caríssimos.
Letra D. Mas vamos comentar as outras. Né? Qual o erro das demais, meu queridíssimo aluno? Ó, para a teoria ecológica da sociologia, que considera, para a teoria ecológica da sociologia criminal, que considera normal o comportamento delituoso para o desenvolvimento regular da ordem social, é imprescindível e até positiva a existência de conduta delituosa no seio da comunidade. Doutores, que teoria é essa aqui? Do Durkheim, exatamente. Eduardo, você está muito bem. É a teoria da anomia. Perfeito. Galera, o que prega a teoria da anomia? É inerente à sociedade a existência de um mínimo de desvio, de conduta desviante. Anomia é desordem, né, caríssimos? O A é um prefixo de negação, nomos é norma. Então, a ausência de norma, a ausência de regulamentação, desvios, comportamento desviante. E diz a teoria da anomia que esses comportamentos são até importantes para o desenvolvimento e aprimoramento da própria sociedade, certo? Durkheim é o autor que desenvolveu. Alguns vão dizer também que essa teoria é uma teoria funcionalista, né? Dependendo do autor que você está estudando a matéria, ele pode chamar essa teoria de teoria também funcionalista. Errado. Galera, teoria ecológica trata o que propriamente, caríssimos? O que é a teoria ecológica? É sinônimo de quê? Está dentro de qual teoria? Está na letra D, né? A teoria ecológica trata dos mesmos aspectos geográficos. É uma teoria que se preocupa com concentração geográfica, distribuição de zonas, de conflito. É uma teoria que vai pregar que o desenvolvimento da criminologia ele está ligado a certas características geográficas. Tá? Daí, ecológica, é uma teoria que estuda nichos de comportamentos desviantes. Isso. Também, exatamente. A lógica é essa. Zonas quentes, não é isso? Zonas quentes, zonas frias. Então, é isso. Galera, ecologia, nichos, zonas, né, de crimes, de desvios, de delinquência, certo? Errado o item. A teoria do conflito, teoria do conflito, sob o enfoque sociológico da Escola de Chicago, rechaça o papel de instâncias punitivas e fundamenta suas ideias em situações concretas de fácil comprovação e verificação empírica das medidas adotadas para a contenção do crime, sem que haja hostilidade e coação no uso dos meios de controle. Doutores, são duas as modalidades macro de teorias de reação ao crime. As teorias do consenso e as teorias do conflito. Observe, as teorias do conflito, elas vão estabelecer que há sempre um comportamento desviante que se opõe severamente a uma ordem natural do Estado. E como há um comportamento desviante que se opõe a uma ordem natural do Estado, há, para a correção, o emprego da força. O uso do poder para corrigir comportamentos desviantes ou prevenir comportamentos desviantes. Toda teoria do conflito traz um choque de força. Toda teoria do conflito traz um choque de força. As teorias do consenso, não. As teorias do consenso, elas tentam estabelecer que a pacificação social parte do consenso na sociedade. Em muitos conflitos, a própria sociedade estabelece meios de controle para eles, sem que haja necessariamente o emprego da força do Estado, ok? Da força do Estado. Então, o erro está aí ao afirmar, por exemplo, que as teorias do conflito e a escola de Chicago, primeiro que ela está na teoria do consenso, né, galera? Ela não é uma teoria do conflito. Mas as teorias do conflito são sempre teorias pautadas pelo uso da força. Sempre, 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 sempre. Força estatal. Consenso não. Consenso parte da ideia de coacoplamento entre os segmentos sociais. Eles mesmos resolvem, eles mesmos solucionam as suas
divergências, tá? Depois você passa a relembrar em relação ao tanto do consenso. Eu até fiz um esquemazinho bem básico aqui. Anotem, por gentileza. O interessante é você ficar só na teoria do conflito. O que sobrar é consenso. A lógica é essa, tá, galera? Então, teorias do conflito, Liebel approach, não é isso? Ou etiquetamento, tá? Marxista, não é isso, galera? A maioria dos doutrinadores vão defender que só essas duas teorias do conflito. Mas alguns autores também incluem a criminologia radical como teoria do conflito. Todo o restante é teoria do consenso. Teoria da criminologia radical. Não, conflito. Galera, as 3 teorias do conflito, quais são? Liebel approach, a teoria marxista, não é isso? Marxista, essa que é do conflito mesmo, né? A própria ideia social de marxismo leva a isso. E a teoria da criminologia radical. Ok. Galera, e qual seria o erro da C? A teoria da integração cadê a teoria da integração? Teoria da integração é sinônimo de que tipo de teoria? Do conflito ou do consenso? Do consenso. Integração. A sociedade, os segmentos sociais se acoplam, se integram. Teoria do consenso. Os segmentos sociais se acoplam. Por isso, é chamada também de teorias da integração. Ao criticar a teoria consensual, pelo amor de Deus, é sinônimo. Então, corte aí. Teoria da integração é teoria do consenso. Teoria da integração é teoria do consenso. Vamos pular D? Aí ele fala que o cálculo criminoso, quando severa, que ainda é fruto do sistema capitalista também, que é o... Marx. Esse pensamento é marxista. Ainda tem a parte final, né, que está errada. Pensamento marxista, que é uma teoria do conflito, realmente. Que é uma teoria do conflito. A teoria marxista é, de fato, uma teoria do conflito. Galera, sintetizando. Teoria da integração é sinônimo de teoria do consenso, certo? E ainda, a conclusão que está aí, essa oposição entre sistema, capitalismo, força, trabalho, é um debate marxista, certo? Está errado. E o marxismo é uma teoria do conflito. Ótimo. Letra E. A teoria estrutural funcionalista da sociologia criminal sustenta que o delito é fruto da desorganização da cidade grande, que debilita o controle social. Galera, cidade grande, desestruturação, teoria da escola de Chicago. Ótimo. Letra D, né? Acabou respondendo aí, eu não vou fazer nem a leitura, meu querido aluno. Diga, meu chefe. Surgiu lá, né, mestre? Estados Unidos, né? Galera, D de dado, outra D. A 8. A 8 não dá para errar, galera. Pelo amor de Deus. D de dedo. Agora o erro da A. Para a moderna criminologia, a alteração do cenário do crime não previne o delito. A falta de estruturas físicas sociais não obstaculiza a execução do plano criminal do delinquente. Claro, doutores. Claro que interfere, né? Claro que interfere, tá? Tanto que os elementos de controle social